Olá meninas, tudo bem? Nessa nossa série sobre saúde, né, voltado principalmente para vocês meninas, vamos falar sobre emagrecimento. Aqui nessa série vamos falar tudo sobre emagrecimento e que a ciência fala. Nada do achismo do que veio da minha cabeça, tá? O que a ciência fala sobre emagrecimento? Então, utilização de suplemento, utilização de alimentação, exercício, quais são as influências de cada um deles. Vamos falar um pouquinho sobre bariátrica, que é um processo também, né? Que é usado para emagrecer. Vamos falar um pouquinho do Manjaro, que está na modinha, né? A utilização dele para poder emagrecer mais rápido. Então vamos falar os cuidados sobre tudo, o que influencia, como influencia na mulher, quais são as influências na mulher, o meio ambiente, vamos falar tudo que tem aí no mais importante nós vamos estar abordando. Só que cada tema e um vídeo. Então por isso vai ser uma série de 10 ou 12 vídeos aí, vamos estar falando só sobre emagrecimento. Hoje nós vamos entender os processos. Quais são os processos? Tem quantos processos? 15, 16, 20, 30, 40? Não, só existem dois processos de emagrecimento. Um é a perda de peso, focado diretamente na perda de peso, e o outro é focado na recomposição corporal. São esses dois únicos processos que existem, tá? Vou virar aqui minha folha, vocês estão vendo que minha letra é maravilhosa, como fiz nos outros vídeos. O próximo folha está melhor ainda, tá mais lindo minha letrinha. Olha lá, ó, já começou aqui. Então, são dois processos, como comentei. Um é a perda de peso, focado exclusivamente na perda de peso. Qual que é o problema disso aqui? Você diminui gordura, diminui água e também a massa magra. Comecei ao contrário aqui, escrevemos, tudo bem. Então, a massa magra é músculo. Então, você acaba perdendo músculo, você acaba perdendo água e também acaba perdendo gordura nesse processo. Qual que é o percentual mais ou menos quando a gente foca na perda de peso? Mais ou menos, tá? Massa magra é em torno de 20 a 30% do peso total. A água está em torno de 12, 15%. O restante é gordura. A gente somar aqui os dois, se chegar em torno de 25%, 25% com 15% dá 30%, dá 40% aqui, só entre músculo e água. O restante fica em gordura. Dependendo como for feito a alimentação, como é feito as coisas, no focado aqui, os processos, os procedimentos, pode ter uma diferença aqui quanto à massa magra, se é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas gira em torno de 20% a 40%. Alguns procedimentos estão um pouquinho mais. Entre 20% e 40%, chegando em média 30% de músculo que a gente perde, tá? Qual que é um dos problemas disso aqui? Ele não é duradouro. Quando você parou de fazer o processo que você estava fazendo para perder peso, somente para perder peso, você vai acabar recuperando peso. Você perdeu, às vezes até um pouquinho a mais, 10, 15% a mais. Você perdeu 10 quilos, pode ter recuperar até 11 ou 12. Tá? 10 a 20%, algumas literaturas aí está aparente. Tá? O segundo processo, que é o mais importante, é caiu minha caneta, tudo bem. A recomposição corporal. Lá tá bem horroroso, mas tudo bem. Recomposição corporal. Por quê? Que a gente foca nesse processo a diminuição de gordura e retenção de água, de líquido, e aumento da massa magra, aumento do músculo. E ele é muito mais duradouro. Por quê? Porque com esse processo a gente aumenta a massa magra e com isso a gente consegue manter o nosso corpo, o peso que a gente atingiu mais tempo, o corpo que a gente atingiu mais tempo. Tá? Algumas diferenças assim estético ou geral aqui nos dois. Esse aqui é focado na balança, mais na balança. Então, você faz lá aquela dieta lá de emagreça 15 quilos com a sopinha tal. Emagreça 15 quilos em 10 dias, né, com a sopinha tal. Ou toma esse líquido e você vai emagrecer 6 quilos na semana, 3 quilos na semana. Qual outro? Algumas dietas que tem na internet, só fruta num dia, só outro tipo de fruta no outro, só um tipo de carne num dia, depois você para de tomar carne, vai comer só lá na frente de novo. Então, são esses tipos de dieta aqui que é focado mais na perda de peso.
Então você não consegue ter uma consistência nele. Não consegue. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que voltar a comer normal. Não tem jeito. Ou tira só, não come mais carboidrato, come só gordura, come só proteína, come só não sei o quê. Vocês pegam lá pega na internet e vai ter um monte de fórmula lá de você perder 30, 15, 10, 15, 20, 30 quilos em um mês, 2 meses, 3 meses. Não é muito real, porque a gente acaba perdendo massa magra, acaba perdendo gordura e acaba perdendo água. Água e gordura, legal, a gente tem que perder porque normalmente tem retenção de líquido, a retenção de líquido pesa. Se a gente tirar isso daqui, beleza, mas só que o problema é que a gente acaba perdendo músculo. Então o que acontece? A musculatura fica mais flácida, a perna fica mais molinha, o braço fica mais molinho, e a gente percebe que quando faz esse processo aqui da perda de peso, tem um pouco de aumento de gordura às vezes, principalmente na mulher, na coxa e braço, tá? É fisiológico, não tem o que fazer, é fisiológico, não tem como mudar isso daí, tá? Ele é fisiológico. Vamos aqui meu microfoninho, tá caindo, aí pronto. Então é fisiológico, não tem como mudar, tá legal? Já que na recomposição corporal, como é focado em diminuir gordura, a retenção de água e aumentar a massa magra, o que você vai perceber no seu corpo? Vai perceber que vai ficar mais cinturada, vai perceber que a perninha vai ficar mais firminha, vai perceber que você vai ficar com uma autoestima muito melhor, uma postura melhor, porque a musculatura está mais forte, mais rígida. Então fica melhor para vocês, mulheres, fazer esse processo aqui. Eu recomendo sempre esse processo. Uma dieta adequada, justinha, bonitinha, com treino e tudo mais, tá? Então, por isso que é importante. A diferença principal em balança, nos dois. Esse aqui é muito rápido, na balança, muito, muito rápido. Uma semana, você vai ver lá uma diferença de 1, 2, 3 quilos, dependendo do que você está fazendo. E esse daqui, você vai levar um pouco mais de tempo para você ver a diferença na balança. Por exemplo, na recomposição corporal, você vai sentir uma diferença na balança aproximadamente a cada 15 dias. Normalmente, em torno, uma semana vai ver aí algumas gramas, mais significativo em torno de 15 dias. Tá? Por quê? Quando a gente aumenta um pouco a massa magra, então ela vai pesar também na balança. Vai reduzir a gordura e vai aumentar a massa magra. Então, vai pesar na balança. Às vezes vai dar uma semana ou duas, o peso na balança vai estar mesmo. Então você vai perceber que você está mais cinturada, vai perceber que o braço está um pouco mais fino, vai perceber que a coxa está mais fina e mais firme, mais forte. Tá? Então esse está mais firme, mais forte, é o músculo que cresceu, a massa muscular que aumentou. Então essa é a diferença principal entre S e S. Tá? Então, recapitulando aqui, né, de uma forma, uma síntese direta, perda de peso é focado apenas na balança, reduzir peso muito, muito rápido. E esse aqui você tem que curtir o processo. Ele leva um pouco mais de tempo, porém ele é mais duradouro e você fica mais bonita por causa da força muscular e da massa muscular que você vai ter. E vai desenhar melhor seu corpo também. Tá bom? Então, hoje o nosso foco é explicar os dois processos, né? Que existem. Não tem outro. Se alguém falar que existe um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um oitavo, eu não conheço por enquanto. Tá? A ciência não me mostra nenhum outro diferente. Nos mostra só focado na perda de peso e focado na na recomposição corporal. Reeducação alimentar, vamos falar depois. Tá? Na recomposição corporal. Então só tem essas duas. Então na recomposição corporal, a gente mexe no nosso corpo, mexe no nosso estético, aumentando massa magra, diminuindo gordura. E aqui você pode perder massa magra, perdendo também gordura e água. Tá? E às vezes aumentando também um pouco gordura na perna e nos braços. Ok? Então qualquer dúvida, só manda aí uma pergunta, manda aí mensagem, as coisas. Estamos aí à disposição para responder vocês. Um grande abraço, meninas. Até o próximo vídeo.